o Senhor confronte os nossos ídolos, que o Senhor confronte talvez a disponibilidade da nossa mente de fugir rapidamente da Tua presença, mas que nesses poucos minutos que a gente vai refletir aqui, Senhor, que possamos nos tornar mais praticantes da Tua palavra, que possamos, além de conhecimento, Senhor, se assemelhar à semelhança do Teu Filho Jesus com as nossas ações, com os nossos amores, com os nossos pensamentos, e ainda mais, Senhor, como unidade, como igreja, que a gente possa caminhar como o Senhor nos chamou para caminhar, que a gente possa, Senhor, fazer assim, para que o Teu reino avance, mais pessoas conheçam a Ti, e assim o Teu nome continue sendo glorificado como é. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui como igreja, já estudamos um pouquinho da palavra do Senhor, já tomamos café. Estou muito feliz ainda mais de ver meu amigo Severino ali, prometeu que ia vir e veio mesmo. Muito. Não, tá certo, faz parte. Mas muito feliz, irmãos, de estarmos aqui mais uma vez para a gente continuar na nossa série, que se chama Gigantes da Alma. E hoje, para a nossa reflexão, a gente vai usar esse texto aqui, a segunda carta de Coríntios, e o tema da nossa reflexão é combatendo com a comunidade da fé. Esse vai ser o tema da nossa reflexão. E aí, para nós entrarmos nessa reflexão, vale a pena a gente sempre se lembrar de como que a gente vive na sociedade de hoje, nessa sociedade moderna. É uma sociedade que ela vive cada vez mais solitária. A gente sabe, a gente percebe muito bem, talvez a gente faça parte desse povo, que é uma sociedade que anda sempre cansada. É uma sociedade, às vezes, cansada psicologicamente, mas é uma sociedade cheia de conteúdo. Mas, às vezes, essas relações tão rápidas que a internet nos dá acesso, essas relações tão superficiais, nos deixa realmente vazios de relações. A gente se torna muito consumista, a gente se torna pessoas que sabem muito, mas talvez vazias de relações. Talvez a gente tenha até noção dos problemas que a gente enfrenta. Talvez a gente saiba nomear os problemas que a gente enfrenta. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe nomear os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente tem a solução muito rápida para todos. Talvez a gente é do tipo de gente que sabe, a gente tem a visão qual é o meu problema, o que eu tenho que fazer, o plano que eu vou ter que fazer, e eu já sei a solução que isso vai ter. Talvez a gente se comporte como essas pessoas, porque a gente não tem paciência para ouvir ninguém na velocidade normal. A gente não tem, a gente recebe um áudio muito grande, a gente já aperta ali no 2x do WhatsApp, para acabar logo, eu resolver o problema. A gente é assim, a gente é muito acelerado. A gente quer solução muito rápida, a gente talvez passa por uma dificuldade tremenda, às vezes a gente passa uma dificuldade que talvez a gente, se olhar do lado racional, a gente fala, cara, eu não faço a mínima ideia do que eu faço. Mas aí, ao invés da gente se render a Cristo, ao invés da gente talvez abrir a palavra, talvez a gente dobrar os nossos joelhos, e talvez não ter nenhuma palavra, mas só ficar quieto ali, esperar o Senhor falar, a gente entra no Google ou no TikTok e a gente fala, como resolver problema de ansiedade? E aí a gente acha que seguindo alguns passos, às vezes tomando alguma coisa, só isso vai resolver e não tem mais problema nenhum. Mas, nesse contexto que a gente vive, talvez de relações muito rasas, a gente foge de relações pelo trabalho que essas relações dão. Pelo trabalho, porque a gente julga que pessoas são mais difíceis do que nós mesmos. A gente vive num tempo que a gente não quer saber de problema dos outros. A gente não quer porque eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou abrir mão do meu conforto, talvez eu vou abrir mão do meu dinheiro que eu conquistei, ou eu vou abrir mão do meu tempo de descanso por causa do problema de outra pessoa para me preocupar com alguém. Talvez a gente se comporte assim, a gente fuja de relações por causa disso. Mas a gente vê, e a gente vai entender hoje aqui, que esse não é o tipo de relação que o Senhor nos chama para que a gente viva. Talvez a gente ache que em pleno 2026, época dos alecrins dourados, o Senhor resolveu mudar.
Na nossa época, no nosso século, o Senhor resolveu mudar. Agora ele permite que a gente viva um evangelho fácil. Em 2026, fevereiro, o Senhor decidiu mudar e ele decide que os cristãos que seguem a ele devem viver agora um evangelho fácil. Os cristãos agora devem viver um evangelho mais romântico. E os cristãos devem viver um evangelho mais individualista. Em 2026 o Senhor decidiu isso. A gente precisa viver um evangelho mais individual. Esquece essa ideia de igreja. Agora os cristãos podem ser crentes dentro da sua casa. Agora os cristãos podem viver da forma que bem entendem. Talvez a gente se comporte assim. Talvez a gente ache que em pleno 2026 o Senhor decidiu mudar. E a gente pode ser crente individual. A gente pode ser crente que não se preocupa com as dores dos outros. E aí o cenário dessa carta, a segunda carta aqui de Coríntios que Paulo escreve, é que surgem falsos apóstolos ali naquela igreja. Surge gente que vai começar a inflamar a cabeça dos cristãos e eles atacam diretamente a autoridade de Paulo. A autoridade apostólica dele, atacam o caráter de Paulo e atacam também porque ele sofre. Um cara que prega o evangelho para que as pessoas se convertam, vive sofrendo, vive sendo perseguido, vive sendo açoitado. Então as pessoas começam a inflamar a cabeça da igreja de que talvez o evangelho que ele pregue não tenha tanta eficácia assim, talvez não seja um evangelho tão bom assim. E aí Paulo, ele escreve essa carta de 2 Coríntios com algumas motivações principais. É para defender o seu apostolado, se reconciliar com a igreja, porque aqui nessa segunda carta de Coríntios ele fala da primeira carta dura que ele precisa escrever para a igreja, para que a igreja remodele o evangelho que ela de fato estava seguindo, né? Ele escreve essa carta para corrigir a influência desses falsos mestres que estão ali impregnados na igreja e ensinar sobre o sofrimento, ensinar sobre a fraqueza e o poder de Deus nesses sofrimentos. É nessa carta que ele escreve aquela famosa palavra: quando eu estou fraco, é que o Senhor me faz forte. É nessa carta. E aí, ele escreve, por fim, essa carta para que essas pessoas sejam generosas e ajudem na coleta ali de ofertas para os irmãos que estão lá em Jerusalém. Mas aí, nesse contexto aqui, no nosso tema, combatendo com a comunidade da fé, a gente vai atrelar a nossa reflexão justamente em relações, em comunidade, em viver como comunidade. E o primeiro ponto para que a gente reflita aqui é que Paulo, ele não escreve essa carta de 2 Coríntios como um super-herói. Paulo, ele não escreve como um plantador de igreja eficaz, como um cara cheio de virtudes, não. Ele escreve essa carta aqui sobre os seus sofrimentos reais, como um homem real. Se a gente for ver toda a carta, ele fala do seu amor pela igreja de Coríntios. Ele fala da agitação que ele tem na sua alma, porque talvez os irmãos estão se desviando. Mas aqui, nesse texto base, ele fala, em tudo nós somos atribulados. Nós temos lutas por fora e também temos temores por dentro. Paulo escreve essa carta como um homem real. Ele confessa que ele está em estado de angústia, sendo esmagado. Ele está cansado física e psicologicamente. Ele está dizendo, eu tenho vários temores por dentro. E aí, talvez, a gente se comporte como pessoas que acham que Deus tem medo da nossa podridão. A gente acha que Deus, ele se ofende se talvez a gente venha para a casa dele e a gente não consegue abrir a boca para orar por causa da angústia que a gente tem no nosso coração. Mas a gente acha que Deus se assusta. A gente acha que talvez os tipos de orações que a gente faça, o Senhor, ele tapa os ouvidos. Ele fecha os seus olhos, ele fala, meu Deus do céu, essa pessoa teve a coragem de falar isso. Teve coragem de falar que está angustiada desse jeito. E aí, talvez a gente se comporte como pessoas que se afastem de Deus. A gente acha que Deus, ele se ofende com a gente rasgando os nossos corações e reconhecendo o nosso estado de miséria. A gente acha que Deus se ofende quando talvez a gente faça a oração do tipo, Senhor, se não for o Senhor, de fato, se não for Tu, eu estou perdido. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei que ação eu tomo. Eu não sei para que lado eu caminho. Eu não sei, eu estou perdido, Senhor.
Eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de abrir a Bíblia. Não tenho. Mas talvez a gente não faça esse tipo de oração, rasgando o nosso coração, porque a gente acha que Deus se ofende, Ele se afasta de nós. Mas eu penso, irmãos, que Deus ele precisa perturbar o nosso coração para que a gente faça esse tipo de orações. Eu acho que o Evangelho ele precisa chacoalhar a gente, para que a gente faça um tipo de oração dizendo para Ele: Senhor, a gente está perturbado, a gente não sabe o que fazer, a gente não vê saída. As ondas estão batendo no nosso barquinho e a gente não sabe, a gente vai abrir mão, Senhor. A gente não quer mais saber de igreja. A gente não quer mais saber de evangelho. Não, Senhor, eu não quero mais. Eu estou perseguindo alguns sonhos, Senhor. As dificuldades estão batendo na minha porta. Eu estou perdendo pessoas. Eu estou passando por vários perrengues. Eu estou passando por dificuldades. Eu não aguento mais, eu não quero. Talvez a gente não faça esse tipo de oração porque a gente acha que o Senhor se ofende, que o Senhor veio para super-heróis. Mas a história do Evangelho, ela é uma história fantástica, porque o Senhor veio realmente para nós, miseráveis pecadores. O Senhor veio realmente para os fracos. O Senhor veio realmente para as pessoas que não conseguiriam sozinhas. O Senhor veio para as pessoas que estavam perdidas pelos caminhos, para as pessoas que estavam jogadas na lama, para as pessoas que não passariam pela mente delas um segundo sequer escolher a Cristo, mas escolheriam apenas os seus prazeres, as suas vontades, o seu próprio querer. O Senhor veio para essas pessoas e nós fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte das pessoas fracas que não conseguiriam sem Cristo. Ele não veio para homens e mulheres que se vestem de super-heróis. O Senhor não veio para pessoas que chegam aqui, ouvem a palavra, dão um gás, e aí estufam o peito e saem daqui dizendo: eu consigo, eu determino, eu profetizo, agora eu declaro, eu vou ser vitorioso. O Senhor não veio para esse tipo de pessoa. O Senhor veio para um tipo de pessoa igual o publicano, lá da parábola, que bate no seu peito e fala: cara, quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu entendo que eu sou miserável. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu entendo que sem Ele eu não consigo. É para essas pessoas que o Senhor vem. Se a gente se manter forte, irmãos, se a gente se manter na postura, engomadinhos, se a gente não tiver fraqueza, se o nosso coração não se agitar para que a gente recorra a Cristo, não existe fraqueza para que Ele se aperfeiçoe. Não existe. Se nós somos bons o suficiente, se nós temos resposta para tudo, se a gente tem pensamento para tudo, se a gente sabe como resolver os nossos próprios problemas, se a gente tem muito conhecimento intelectual, a gente não precisa do Senhor, não existe fraqueza para que Ele se aperfeiçoe. Mas aí o apóstolo Paulo ele escreve que na minha fraqueza que Ele me faz ser forte. Então o Senhor veio para nós, miseráveis pecadores, que reconhecem que sem Ele a gente nada consegue. E o próximo ponto é que a consolação não vem também só de reconhecer as minhas dores. A consolação não vem só por eu nomear as minhas dificuldades. Eu não sabia qual era o nome da minha dificuldade, agora eu sei. Ainda que terapia nos ajude muito, ainda mais nos dias de hoje, que talvez algumas pessoas precisam entrar com remédios nos seus tratamentos, sendo acompanhado por médicos, ainda que isso tenha sua eficácia e nos faça entender a raiz do nosso problema, o porquê, talvez, isso não cura. Isso não cura completamente. Se o Senhor não entrar com providência, isso não cura sozinho. A consolação também não vem antes. A gente não entendia o porquê de todas as coisas. Talvez agora a gente amadureça, agora a gente tem um conhecimento um pouquinho mais aguçado, agora a gente sabe, a gente se torna um pouco mais maduro, agora a gente sabe, a gente entende porque a gente age, porque a gente reage de certas formas. Isso não traz consolação. A consolação também não se dá porque a gente grita nos 4 cantos do mundo o nosso problema. A consolação, ela não vem porque a gente reposta
ou compartilha um vídeo que talvez aqueça o nosso coração e rapidamente a gente se esquece do conteúdo daquele vídeo. A consolação não vem por isso. A consolação também não vem porque a gente pratica exercício físico. A consolação, ela não vem porque a gente termina mais um livro que a gente gosta. A consolação não vem porque a gente vai no parque, num dia ensolarado, toma uma água de coco. A consolação não vem por isso. A consolação, ela começa com um coração que lamenta. Mas esse lamento, o lamento da nossa alma, é apenas um convite para dizer: Senhor, eu entendo. Agora eu entendo, eu sou fraquinho demais, e o Senhor que é forte. A consolação, ela começa com um coração que se rasga diante do Senhor e diz para Ele: eu estou abatido, eu estou atribulado, eu tenho várias lutas, e eu preciso, Senhor, de uma cura. Eu preciso, Senhor, talvez essa cura que o Senhor nos traga não é resolver o nosso problema. Talvez é tocar no nosso coração e dizer para Ele: ó, fica tranquilo que eu estou do seu lado. Fica tranquilo, você vai passar por isso aqui, mas eu estou do seu lado. A consolação, ela se dá por isso, pela companhia do Senhor no meio da tormenta, no meio do dia que a gente não consegue olhar para o outro lado, de tanta chuva que está, de tão escuro que está, mas Ele continua do nosso lado, porque Ele, o nosso Deus, é esse socorro bem presente, é um socorro bem presente e não distante. Então, a consolação, ela se dá não apenas porque a gente nomeia, não apenas porque a gente reconhece, mas porque a gente reconhece e descansa no Deus que, de fato, a gente se rende. O ponto é, irmãos, que só existe um Deus que consola verdadeiramente. Só existe um que consola e traz essa paz que excede todo entendimento no meio das lutas. Porque além de reconhecer, a gente precisa se submeter a esse senhorio. A gente reconhece as nossas dores, talvez a gente nomeie as nossas dores. Mas a gente precisa entender quem de fato governa nossas vidas. Porque é Ele quem traz o verdadeiro consolo. Porque se a gente for olhar de forma prática para as nossas vidas, a gente sabe quais são as maiores dores que a gente enfrenta. Talvez seja inconstância, ou talvez dentro da nossa casa a gente enfrenta uma dor que a gente não consegue nem descrever com palavras. Talvez seja dentro do emprego. Talvez seja alguns pecados que a gente varre para debaixo do tapete para que ninguém veja. A gente não toca, a gente não vê, então está tudo certo. Mas quem de fato governa nossas vidas? Porque pessoas nos abandonam. Homens e mulheres falham. Nossos sonhos talvez não sejam realizados. Talvez a gente tenha crise de ansiedade. Talvez a gente perca dinheiro. Talvez dentro da nossa casa a coisa está feia. Mas Deus continua sendo esse consolo bem presente. Ele continua sendo esse consolo bem presente. Deus, Ele consola pessoas nos dias de hoje. Assim como Ele consola Paulo aqui, Ele continua nos consolando. Não, Ele não se assusta com os nossos problemas. Os nossos problemas não pegam o Senhor de surpresa. Ele continua consolando cristãos verdadeiros até o dia de hoje. E o ponto é que Deus, Ele consola também através de pessoas. Tem uma história, eu acredito que os irmãos conheçam, do Jim Elliot, que era um missionário que ele vai pregar numa ilha, lá no Equador. E aí ele fala que, na história diz, né, que ele passa um tempo, ele fica estudando esse povo, como ele consegue se comunicar com esse povo. E aí quando ele adentra essa ilha para pregar para esse povo, ele mais alguns amigos, eles são mortos. As pessoas que eles iriam pregar o evangelho, matam esse cara e os amigos dele. E aí a esposa desse cara, Elizabeth Elliot, ela fica arrasada. Ela volta para os Estados Unidos com o coração devastado
E aí ela é sustentada pela igreja, amigos e irmãos que oravam por ela, as pessoas escreviam cartas para ela, acolheram ela. E aí, essa mulher que perde o seu marido nessa ilha aqui do Equador, passa alguns tempos, alguns anos, ela vai para essa ilha e ela vira missionária. Ela vai pregar para as pessoas que mataram o seu próprio marido. E aí tem uma frase dela que me chamou a atenção e acho que cabe aqui para a gente refletir, é que ela diz: o povo de Deus, ele carregou a minha dor quando eu não tinha forças. Combater com comunidade da fé é exatamente isso. Quando a gente não tem força, talvez pessoas usadas por Deus carregam as nossas dores. O Senhor consola pessoas e, obviamente, Ele o faz aqui na história de Paulo, porque Ele é o agente do consolo. Deus, Ele é o agente do consolo de Paulo, mas o instrumento para trazer esse consolo é Tito. E assim como na história dessa mulher, que depois ela se torna missionária, ela prega, várias pessoas se convertem ali, ela dizendo que quando não tinha forças, o povo de Deus carrega a dor dela. Assim é nos dias de hoje. Paulo, ele está amargurado, ele está angustiado, e ele fala assim: mas com a chegada de um amigo, o Senhor me consolou. Com a chegada de um amigo, trazendo as palavras para dizer, porque Tito, ele chega da igreja lá de Corinto, para dizer assim: Paulo, as pessoas se converteram. Paulo, as pessoas se arrependeram do caminho que elas estavam seguindo. Paulo, elas não estão ouvindo mais os falsos apóstolos, elas se arrependeram, Paulo. E aí Paulo diz: com a chegada do meu amigo, e através do Senhor, eu recebi o consolo. O ponto é que o Senhor podia consolar Paulo sozinho. O Senhor podia dar outra visão para Paulo, assim como ele está indo para caminho de Damasco, o Senhor leva ele até o céu. O Senhor podia dar outra visão para esse cara. O Senhor podia consolar Paulo com um milagre espetacular. Mas o Senhor decide fazer com a chegada de um amigo. O Senhor decide consolar a vida desse cara, que a gente tem como referência, que a gente vê que está sempre em movimento. Ele decide consolar a vida de Paulo com a chegada de um amigo. E o Senhor faz o mesmo conosco, irmãos. Assim como a história dessa missionária, o Senhor ainda levanta pessoas para carregarem a dor dos outros. Porque sozinhos nós não conseguimos. A gente pode chegar aqui se arrastando de tão pesado e de tão amargurado que a gente está. Mas abrindo nossos lábios, contando talvez para irmãos na fé, talvez juntando as nossas fraquezas, a gente consegue carregar a dor do outro. Talvez ajuntando os nossos pedacinhos de migalhas de fé, a gente consegue suportar a dor do outro. Mesmo que a gente perca pessoas, igual a gente compartilha nos momentos de oração. Mesmo que a gente precisa de portas serem abertas para que Deus traga provisão para a nossa vida. Mesmo que a nossa fé esteja quase esmagada com os problemas, mas o Senhor ainda levanta homens e mulheres fiéis para carregar a dor uns dos outros. Porque eu acho que só de nós estarmos aqui juntos, isso já é um milagre tamanho. Pessoas diferentes, com gostos diferentes, torcem para times diferentes. A gente tem contextos diferentes, as nossas idades talvez muito diferentes. Só de nós estarmos aqui já é um milagre. E só a cruz consegue fazer isso. Juntar tantas pessoas diferentes, de faixa etária diferentes, gostos diferentes, problemas diferentes, ou talvez iguais, e se reunir como igreja. A cruz já faz isso. Ela nos reconcilia de volta com Deus, para que a gente tenha esse mesmo modo de pensar, esse mesmo modo de agir como igreja, como uma comunidade que caminha com o mesmo entendimento, com a mesma disposição do coração. E assim como o Tito, ele volta dizendo: olha, Paulo, as coisas mudaram, parece que a igreja se arrependeu. Esse arrependimento genuíno traz restauração comunitária. Um arrependimento genuíno traz restauração para a igreja.
se a gente ouve a voz do Mestre que nos chama, se a gente vê, se as escamas caem dos nossos olhos, e a gente olha para os nossos pecados, isso, além de nos reconciliar de volta com Deus, traz restauração comunitária. O arrependimento verdadeiro faz a gente abaixar a guarda, que está sempre alta. O arrependimento verdadeiro faz a gente abaixar essa guarda, que talvez a gente deixa alta, para que, dependendo de como falar comigo, eu já dou uma no meio também, toma lá da cá. Mas o arrependimento comunitário verdadeiro faz a gente abaixar a guarda. O arrependimento verdadeiro faz a gente parar de pisar em ovos. O arrependimento verdadeiro faz a gente olhar no olho dos nossos irmãos, talvez ver que essa pessoa não está bem e se compadecer da dor dela. E talvez ter a disposição de abrir mão de 10, 15 minutos do nosso conforto e orar por ele. E falar: Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, tá bom, minha vida é corrida, mas essa semana eu estava na igreja, vi fulano de tal, eu estou sentindo falta de fulano de tal, eu vou reservar uns minutinhos para orar por ele. O verdadeiro arrependimento do Evangelho nos traz essa disposição, porque a gente não está preocupado apenas com os meus benefícios, eu não estou preocupado em estar aqui, ter a melhor palavra, em como as pessoas vão me ver, eu não estou preocupado o que os irmãos vão me falar depois, eu não estou preocupado com os benefícios que os irmãos vão me trazer. Não, a gente não anda assim. Se a gente se arrepende verdadeiramente, a gente se compadece com a dor alheia, a gente bota a mão no bolso se precisar, abre mão de dinheiro se precisar, a gente abre mão talvez de meia hora do nosso dia para ligar para a pessoa para saber como ela está. Assim que comunidade de fé caminha. Uma comunidade verdadeira de fé não está preocupada apenas em entrar aqui, em orar, cantar, ouvir a mensagem 30, 40 minutos e ir embora, e aí na próxima semana a gente se vê. E eu não estou nem aí para o meu irmão. Comunidade de fé não caminha assim. Verdadeiros discípulos, essa comunidade aqui, essa igreja, isso aqui não é um concurso de popularidade, mas é uma igreja, uma comunidade de pessoas que estão caminhando com o coração tão centrados em Jesus, que se dispõem a cuidar de outras pessoas. A gente está com o coração tão centralizado em Cristo, que a gente não quer apenas realizar os nossos sonhos, a gente não quer apenas conforto financeiro. Eu estou preocupado com o meu irmão, porque verdadeiros discípulos, eles nunca se mostram impressionantes, eles nunca se mostram pessoas geniais, fora da curva, fora da caixa, mas verdadeiros discípulos, eles caminham como pessoas que apontam para de fato quem é impressionante, que é Cristo. Mas se a gente não tiver essa disposição de caminhar apontando para Ele, a gente não vai ter senso de comunidade. Não, a gente não vai se dispor de ser igual Paulo, que abre mão talvez de várias coisas por amar uma igreja. E não, a gente não vai se dispor de ser igual Tito, para ir lá e talvez fazer a ponte para a reconciliação. Se a gente não olhar, se a gente não caminhar olhando para Cristo, apontando para Ele, a gente vai se distrair com muitas coisas fúteis. A gente vai se afastar cada vez mais. Se a gente não andar olhando para Cristo, a gente não vai abaixar a nossa guarda. Se a gente não caminhar olhando para Ele, não para os nossos sonhos, não para os nossos prazeres, a gente vai caminhar se defendendo o tempo inteiro e se ferindo o tempo inteiro. A gente vai caminhar como pessoas que não fazem parte, igual o texto que o Mateus leu aqui, que Ele é a videira, nós somos os ramos. Não vamos caminhar aqui, porque a gente vai achar que a gente é o cabeça, porque a gente vai achar que não, eu não faço parte do mesmo corpo que esse fulano de tal chato, eu não faço parte do mesmo corpo que fulano de tal pecador. Se a gente não andar olhando para Cristo, a gente vai ter essa disposição, que tem aparência de uma igreja, mas que não caminha como igreja. A gente é tudo menos igreja, se a gente não olhar
para Cristo verdadeiramente durante a nossa caminhada. A gente pode fazer parte de qualquer outra coisa, irmãos, mas se a gente não tiver a disposição de amar pessoas, se a gente não tiver a disposição de cuidar de pessoas, a gente é tudo menos uma igreja. A gente é tudo menos uma comunidade. Porque aí sim, talvez a gente se comporte como as pessoas que a gente falou aqui na introdução. A gente pode ficar em casa, já que o cristianismo é individual, eu fico na minha casa. Eu assisto culto online, já que tem mais igreja, que tem mais estrutura, tem luz, tem LED, apresentação, chama a minha atenção, eu fico em casa. Mas se a gente está dispondo de tempo, se a gente está vindo para cá, se a gente quer estar aqui, a gente precisa caminhar como uma comunidade de fé. A gente precisa olhar no olho do nosso irmão e se compadecer da dor dele. A gente precisa olhar quando esse irmão pede uma oração, talvez rasgando o seu coração, chorando, me compadecer, abraçar essa dor. Caminhar verdadeiramente em unidade. Porque essa fraqueza, como Paulo diz aqui no texto, essa fraqueza, esse coração que eles dispõem para apresentar ao Senhor, essa fraqueza não é o fim da história. É o cenário ideal onde Deus ele vai se revelar como um consolador. A dor que a gente enfrenta, ela não é o fim. Não é. Porque é nesse cenário que o Senhor, ele combate todo o sentimento que a gente sente. É nesse cenário justamente que a presença do Senhor, ela se torna maior do que as nossas aflições. Porque combater esse gigante da fé, combater como comunidade de fé realmente, é ir contra a cultura que a gente segue. Essa cultura que nos empurra para um individualismo cada vez mais severo, de relações cada vez mais rasas, de tempo escasso. O Senhor nos tira desse local para a gente se preocupar verdadeiramente como unidade. O texto aqui de 2 Coríntios, que Paulo escreve a essa igreja, ele nos chama a considerar como as nossas atitudes dentro da igreja, elas afetam espiritualmente outras pessoas. Talvez a gente ache que não. Talvez a gente ache que o jeito que a gente fala não afeta, o jeito que a gente olha não afeta, o jeito que a gente se comporta não afeta, mas Paulo ele escreve para mostrar justamente como a atitude de uma pessoa, ela é capaz de mudar espiritualmente esse ambiente, essas pessoas sendo usadas por Cristo. Porque comunidades de fé verdadeiras que caminham com Cristo, ela produz descanso. Comunidade que caminha verdadeiramente como uma unidade de fé, ela produz alegria e encorajamento mútuo. Isso desmonta todo o individualismo moderno. Isso desmonta todo o individualismo que talvez a gente crie dentro dos nossos corações e nos faz ligar-nos de volta a Cristo para que a gente caminhe com essa unidade. E aí, mais uma vez, para que a gente encerre e a gente ore, Paulo ele não foi consolado sozinho. Não foi. Talvez a gente ache que apenas ali dentro do nosso quarto, e isso é muito importante realmente, a gente ter esse momento com Deus, a gente acha que apenas se distanciando, tendo um momento de solitude, a gente resolve os nossos problemas. Mas talvez o Senhor nos dê a oportunidade de caminhar em unidade, para que de fato talvez a mesma história que uma pessoa passa, a outra consegue consolar porque passa pela mesma coisa. Ou então acontece na nossa casa a mesma coisa que acontece na outra, e aí ouvindo o problema a gente se consola. Ou talvez somente com a disposição de dividir um ombro, doar tempo, chorar junto, a gente é consolado. Através de Deus usando pessoas. Paulo, ele não é consolado sozinho, Elizabeth Elliot não é consolado sozinho, e nós também não seremos. Talvez o Senhor nos dê a oportunidade hoje de ser consolado pela presença de um amigo. Talvez hoje o Senhor nos dê a oportunidade de ser consolado por um irmão.
Ou talvez o Senhor coloque em nossos lábios palavras de vida para que a gente console alguém, para que a gente se compadeça com a dor alheia, para que a gente olhe no olho, se disponha a dobrar o joelho e compartilhar um pouquinho da nossa fé. E eu creio que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, porque o Senhor, Ele faz como Ele quer, Ele movimenta como Ele quer, Ele traz pessoas, Ele leva pessoas, ou talvez a gente fale, talvez a gente acerte, mas o Senhor está nos dando a oportunidade da gente caminhar como uma comunidade. O Senhor está nos dando a oportunidade da gente amar esse local. O Senhor está nos dando a oportunidade da gente amar esse local que Ele nos colocou, da gente amar o irmão que talvez seja diferente da gente, que Ele nos deu acesso, para que a gente se compadeça dele, para que a gente olhe para a dor dele, e assim como Tito, traga palavras de esperança. Cara, as coisas aconteceram, estava difícil, mas as pessoas se arrependeram, o Evangelho chegou, fez morada no coração e eles mudaram. Talvez o Senhor tenha nos chamado para esse tempo, e eu creio que sim, mas agora cabe a nós, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse Evangelho, que Ele expõe para a gente aqui todo sábado, todo domingo, toda terça? O que a gente faz? Que a gente pode pegar tudo isso, colocar debaixo do nosso braço e ser pessoas melhores. A gente pode fazer isso. A gente pode parar de vacilar em algumas coisas que a gente vacilava, mas com o Evangelho totalmente centralizado em nós mesmos. Ou a gente pode pegar esse Evangelho, combater como comunidade de fé, para que no dia que Ele chegar, Ele nos chamar pelo nosso nome, a gente tenha mais gente do nosso lado, que a gente fale palavras de esperança, para que a gente ouça palavras de esperança, e a gente se comporte, a gente combata todo esse individualismo, e a gente se comporte como uma unidade de fé. E eu queria já fazer um exercício prático aqui, para que a gente orasse uns pelos outros agora. Que a gente, se você se sentir à vontade, nesse momento de oração aí com seu irmão, a gente se reúne em dupla ou trio, se você se sentir à vontade, compartilhar a dor que você está passando. Ou talvez não, talvez a gente não consiga nem falar. Talvez se a gente entrar na presença de Deus, a gente chore, mas que seja sincero. Seja sinceridade do nosso coração para dizer: Senhor, a gente não quer mais se comportar como pessoas individuais, a gente quer se comportar como uma igreja. Como falaram ali na escola bíblica, a gente quer pegar na sua mão, Senhor, para a gente caminhar em unidade. A gente quer pegar na sua mão, porque a gente sabe que se a gente pegar na sua mão, a gente se compadece com a dor do nosso irmão, e que seja essa a disposição do nosso coração. Realmente, irmãos, realmente, que não sejam palavras vazias, que realmente não seja tapinhas nas costas, talvez falsos, que a gente nem ouça direito, a gente saia daqui e esquece o que a gente ouviu, o problema do nosso irmão, mas que seja uma agitação mesmo do Espírito, uma agitação santa, para que a gente caminhe como uma igreja de fé, verdadeiramente. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Você pode aí se juntar com sua dupla, seu trio. Se você sentir à vontade, compartilha. Para a gente orar em conjunto, uns pelos outros. O Vini vai tocar aqui, se precisar a gente canta, se vocês quiserem conversar aí. Amém, irmãos? Se vocês quiserem conversar, orar aí, fiquem